Você já teve que lidar muitas vezes com ciúmes? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, vamos juntos na palavra de hoje, pedindo a Deus que possa nos iluminar. Vamos pegar a palavra que está em Gênesis, capítulo 37, do versículo 3 ao 4, depois do 12 ao 13, e depois do 17 ao 28. Diz assim: Israel amava mais a Jacó do que a todos os outros filhos, porque ele tinha nascido na velhice, e por isso mandou fazer para ele uma túnica de mangas longas. Vendo os irmãos que o pai amava mais do que a todos eles, odiavam-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Olha que interessante, né? O pai, então, tem uma predileção, ou seja, ele gosta mais de um dos filhos, e aqui a palavra justifica, porque foi um filho na velhice, né? Ou seja, o pai estava mais atento, né? Um pouco aquele avô, né? Ou seja, tem mais tempo para olhar, para se dedicar ao filho, e assim, ele faz gesto de amor que provavelmente não fez aos outros, ou seja, deu a ele uma túnica, né? De mangas longas, enquanto que os outros nunca receberam aquilo. Então começa justamente as intrigas. E aí diz o seguinte, que eles odiavam, que não podiam falar pacificamente. Ou seja, começa a ter os ciúmes, começa a comparação, mas isso vai alimentando dentro deles o ódio. E esse movimento eu quero que vocês percebam. Muitas vezes a gente vê as pessoas sendo privilegiadas em relação a nós, ou que aquela pessoa está sendo mais amada e eu gostaria de receber aquele amor. Afinal de contas, quem não gosta de receber um gesto de amor, eu gostaria de receber aquele amor também, mas eu não tenho. E isso é uma coisa importante, porque nós não podemos exigir o amor. Nós podemos dar o amor, mas não exigir o amor. Ou seja, eu não posso exigir que alguém me ame, porque o Pai que está no céu não faz essa exigência. Imagine se ele criasse, então, uma norma que todos deveriam amá-lo, ou seja, no sentido de impor sobre as pessoas, e até ele pode ter, com a sua autoridade, poderia fazer isso de tal forma que nós não tivéssemos liberdade. Só teríamos a escolha de amá-lo. Mas não, o Pai deixa a gente livre para amá-lo ou não. É lógico que o desejo do Pai é que, até pelo nosso bem, pudéssemos encontrar com o amor dele e amasse ele, porque assim também nós encontraríamos o caminho da felicidade. Porém, ele não impõe. Aqui, esses irmãos começam a ter dificuldade. E José, que não tinha feito nada de errado, não tinha feito, simplesmente deixado, né? Ou seja, ele deixou ser amado, aceitou a túnica, não queria se colocar acima dos irmãos, começou a receber o ódio. Algumas vezes acontece isso. Nós não temos culpa se aquela pessoa fez predileção conosco. Né? E aí às vezes acontece assim, eu quero te pedir perdão porque eu tive ciúmes de você, mas meu caro, você não tem que ir naquela pessoa justamente para dizer para ela que você tem ciúmes dela, porque coitada, ela não pode fazer nada. Você vai fazer assim, eu tenho ciúmes porque você canta bem. O que você quer que aquela pessoa fale quando ela ouve isso? Ela só vai ficar meio assim sem graça, né? Ela vai ficar deslocada. Ela não pode ficar cantando mal porque você agora tem ciúmes, porque ela canta melhor que você. Não existe, então, essa relação. Ou seja, é uma coisa que eu tenho que resolver dentro de mim. E eu posso, muitas vezes, ter a tentação dos ciúmes, da inveja, mas eu não posso colocar em prática. O que estava acontecendo aqui é que eles tiveram essa tentação e aceitaram. Mas como você sabe que eles aceitaram? Eles começaram a não conseguir falar pacificamente. Eles começaram com a linguagem de ódio. E ali, então, se tornou pecado.
Então, diz a palavra: ora, como os irmãos de José tinham ido apacentar o rebanho do pai em Siquém, disse Israel a José: teus irmãos devem estar com o rebanho em Siquém. Vem, vou enviar-te a eles. Partiu, pois, José atrás de seus irmãos e o encontrou-os em Dotaim. Eles, porém, tendo visto ao longe, antes que se aproximassem, tramaram a sua morte. Ou seja, juntaram entre eles para querer matar o irmão. Disseram entre si: vem aí o sonhador, vamos matá-lo e lançá-lo numa cisterna. Depois diremos que um animal feroz o devorou. Assim veremos de que lhe servem os sonhos. Rúben, porém, ouvindo isso, disse: não lhe tiremos a vida. E acrescentou: não derrameis sangue, mas lançai naquela cisterna do deserto e não os toqueis com a vossa mão. Dizia isso porque queria livrá-lo das mãos deles e devolvê-lo ao pai. Ou seja, ele tinha boa intenção. Assim que José chegou perto dos irmãos, estes desposaram da túnica de mangas longas e pegaram nele. Ou seja, a primeira coisa foi tirar aquele objeto de ciúmes. Tinha a questão dos sonhos, porque ele tinha essa dimensão de ter sonhos proféticos. Isso irritava os irmãos, porque muitas vezes o sonho aparecia uma relação de submissão dos irmãos em relação a ele. E isso era inadmissível, ou seja, como esse, que é o caçula, né? E nós temos uma questão hierárquica muito forte, onde os mais velhos têm autoridade sobre os mais novos, como então nós, mais velhos, vamos render, né? Ou seja, vamos nos render a ele? É lógico, isso mais tarde vai ser cumprido quando José se torna justamente um governante no Egito, então a sua família tem que realmente prestar ali uma obediência a ele. Bom, aconteceu tudo isso, depois que pegaram nele, lançaram numa cisterna que não tinha água, depois sentaram-se para comer. Levantando os olhos, avistaram uma caravana de ismaelitas que se aproximava, proveniente de Galaade, e os camelos iam carregados de especiarias, bálsamo e resina, que transportavam para o Egito. E Judá disse aos irmãos: que proveito teríamos em matar nosso irmão e ocultar o seu sangue? É melhor vendê-lo a esses ismaelitas e não manchar nossas mãos, pois ele é nosso irmão e nossa carne. Concordaram os irmãos com o que diziam. Ao passarem os comerciantes madianitas, tiraram José da cisterna e por 20 moedas de prata, ou seja, venderam ele como escravo, como mais tarde aconteceria com Judas, onde Judas vende então Jesus por 20 moedas de prata, e levaram para o Egito. Isso é então a história. Ou seja, há todo um caminho aí de ciúmes. E interessante, você percebeu as palavras de José? Viu o que ele disse? O que ele fez? José não disse nada. Não reclamou. Muitas vezes nós estamos ali, sendo justamente maltratados por situações de ciúmes, alguém querendo puxar o tapete nosso, alguém querendo, dizendo palavra dura, a gente fala assim: por que fulano está tratando eu assim? Você às vezes nem sabe, né? Acontece isso muitas vezes no trabalho, né? Você fica falando assim: o que está acontecendo? Por que fulano está me tratando assim? Eu não lembro de ter feito nada contra ele. Você até se assusta, né? Acho que alguns já passaram por isso. Mas é justamente isso, né? Vem os ciúmes, a inveja. O que você precisa fazer? Se colocar em Deus. Permanece no amor. Continue no amor. Mesmo que os outros estão nos ciúmes, permaneçam, porque não é você que precisa mudar, é aquela pessoa que precisa de transformação. Quanto a você, continue a fazer o seu caminho de amor. Se você percebe que você está sentindo ciúme de alguém e muitas vezes não tem como você evitar, é uma tentação que entra na sua vida, alguns tipos de personalidade tem mais ainda essa tentação, o que você precisa fazer? Percebe se você está tratando aquela pessoa diferente das outras. Porque o que é importante é como você faz, como você vai realizar aquela coisa. Se você está julgando muitas vezes aquela pessoa no pensamento, cessa. A tentação vem, mas não alimenta e principalmente não transforma isso em palavras e gestos. Seja sóbrio e percebei tudo isso. Então,
vai fazendo. Ou se você está de um lado, do outro, às vezes estamos de um lado, estamos de outro, às vezes essas coisas te vêm com mais força, outras vezes não, você tem facilidade com isso, ou não. Mas de qualquer forma, esta palavra vai nos ensinar como nós devemos fazer. Simplesmente deixarmos que o próprio Senhor vai cuidando de tudo isso. O ciúme dos irmãos levou José para o Egito e lá se transformará no grande governador, que sem dúvida vai ser o alicerce para que todo Israel possa justamente continuar e não ser extinto. Ou seja, os irmãos que queriam matá-lo, vai ter então que o próprio Deus o conduz para que este irmão, que deveria ser morto, possa ser o instrumento para que esses irmãos não morram. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.